El Salvador está se aproximando de uma possível transformação econômica sem precedentes, impulsionada por uma descoberta de imensa magnitude, grandes reservas de ouro localizadas em seu território. O presidente Nayib Bukele compartilhou a notícia com grande otimismo, destacando que os depósitos de ouro, avaliados em bilhões de dólares, têm o potencial de remodelar a economia nacional, colocando o país em uma nova posição de destaque no panorama econômico global. Bukele acredita que essa descoberta oferece não apenas uma chance única de enriquecimento, mas também pode ser o primeiro passo para que El Salvador seja integrado ao BRICS, um bloco econômico em expansão que desafia a ordem global dominada por potências ocidentais. Uma das ações decisivas para viabilizar essa nova era foi a revogação da proibição de mineração metálica, uma medida que esteve em vigor por anos. Em dezembro de 2024, o Congresso, sob o comando do partido de Bukele, aprovou uma legislação que centraliza o controle da mineração sob a autoridade do governo, uma medida que visaria garantir que os recursos extraídos sejam direcionados para o desenvolvimento interno. O presidente enfatizou que a mineração, quando feita de forma controlada e responsável, pode ser uma ferramenta poderosa para gerar prosperidade, sem depender das grandes potências externas. Os dados fornecidos por Bukele são impressionantes. Apenas uma pequena área do território de El Salvador foi explorada, revelando reservas de ouro com um valor estimado superior a 1,5 bilhão de dólares, uma quantia que já representa uma parte considerável do produto interno bruto, PIB do país. No entanto, o presidente afirma que essas estimativas iniciais são apenas uma fração do que o país realmente possui, sugerindo que o valor total das reservas pode superar trilhões de dólares, o que teria o poder de transformar completamente a economia salvadorenha. Para além dos ganhos econômicos imediatos, Bukele enxerga a mineração de ouro como um elemento crucial em sua estratégia geopolítica. Ao aproveitar esses novos recursos naturais e estreitar laços com potências emergentes como China e Rússia, o presidente busca reduzir a dependência histórica de El Salvador dos Estados Unidos e garantir uma presença mais ativa nas discussões internacionais. Sua visão é posicionar o país dentro de um novo equilíbrio global, onde poderia formar alianças mais vantajosas para sua prosperidade e segurança econômica. Entretanto, a exploração mineral também traz consigo questões ambientais e sociais delicadas. Especialistas alertam para os possíveis danos à biodiversidade e ao abastecimento de água, além de destacar a chance de agravamento das desigualdades sociais, caso os benefícios dessa atividade não sejam distribuídos de forma justa. Bukele, por outro lado, assegura que os métodos de mineração utilizados serão os mais modernos e responsáveis, adotando tecnologias de ponta para minimizar os impactos negativos no meio ambiente e garantir que os recursos extraídos sejam usados de forma benéfica para toda a população. A possível adesão de El Salvador ao BRICS é vista como uma chance estratégica de solidificar sua posição no cenário internacional. Assim como Cuba, que recentemente se uniu ao bloco, El Salvador busca uma alternativa para impulsionar seu desenvolvimento econômico e político, distanciando-se da influência tradicional dos Estados Unidos e explorando novas parcerias comerciais e diplomáticas. Com a recente descoberta de enormes reservas de ouro, o país possui uma oportunidade única para acessar recursos financeiros e tecnológicos que antes estavam além de seu alcance. Além disso, a adesão ao BRICS pode abrir portas para novos mercados, onde El Salvador poderá exportar produtos e serviços, fortalecendo sua economia por décadas e se tornando um elo importante em um mundo multipolar. A cooperação com potências emergentes como China, Rússia e Índia pode também proporcionar ao país acesso a investimentos em infraestrutura, tecnologia de ponta e inovação, áreas fundamentais para o crescimento sustentável. No entanto, o caminho de El Salvador para uma ascensão econômica sólida e sua integração ao BRICS não será simples. Apesar das perspectivas promissoras, o país enfrenta desafios internos e externos significativos que podem dificultar sua jornada. Internamente, a gestão eficiente dos recursos naturais é uma questão crucial. Para garantir que a mineração de ouro traga benefícios reais à população, será necessário criar e implementar um sistema de governança
robusto e transparente. Isso inclui garantir que a exploração dos recursos minerais não apenas gere riqueza, mas também contribua para o bem-estar da população, principalmente nas áreas mais carentes do país. A criação de políticas públicas que distribuam equitativamente os ganhos da mineração será essencial para evitar desigualdades sociais e econômicas. Além disso, a estabilidade política e social de El Salvador precisará ser consolidada para atrair e manter investidores internacionais. A construção de instituições fortes, combate à corrupção e a implementação de reformas econômicas que favoreçam o crescimento inclusivo serão elementos-chave para o sucesso da estratégia de Bukele. Embora a mineração de ouro tenha o potencial de transformar a economia, ela também representa uma grande responsabilidade, pois exige uma administração cuidadosa para minimizar impactos ambientais, proteger os direitos das comunidades locais e evitar a exploração descontrolada. Para Bukele, a mineração de ouro não é simplesmente uma oportunidade econômica, mas uma chance histórica de transformar El Salvador em uma nação autossuficiente e influente no cenário global. Seu objetivo é garantir que os recursos naturais do país sejam utilizados de maneira inteligente, equilibrando o desenvolvimento econômico com a responsabilidade social e ambiental. Se El Salvador for bem-sucedido em sua estratégia, poderá se tornar um modelo de como países em desenvolvimento podem utilizar seus recursos naturais para alcançar um crescimento sustentável e uma posição de relevância internacional. Ao mesmo tempo, a adesão ao BRICS também representa um passo em direção a uma política externa mais independente. Ao estabelecer alianças com nações que compartilham uma visão multipolar, El Salvador poderá se distanciar das pressões econômicas e políticas dos países ocidentais, criando um futuro mais equilibrado e diversificado para sua economia e sociedade. A capacidade de El Salvador de superar os desafios que surgem ao longo deste processo será fundamental para garantir que a promessa do ouro se traduza em um futuro próspero e sustentável. Se o país conseguir navegar por esses obstáculos, pode emergir como uma nação autossuficiente, influente e parte integrante de um novo bloco econômico global. Se El Salvador conseguir aproveitar ao máximo seu potencial estratégico e superar os desafios significativos que se apresentam, o país terá a oportunidade de não apenas fortalecer sua economia, mas também se posicionar como um exemplo de resistência e transformação no cenário global. A capacidade de transformar recursos naturais em desenvolvimento sustentável, enquanto constrói instituições sólidas e resilientes, pode permitir que El Salvador se destaque como uma nação capaz de redefinir seu próprio destino, mesmo em meio a um ambiente internacional instável e de grandes incertezas. O sucesso desse projeto não depende apenas de capital financeiro ou recursos naturais, mas da habilidade do país em adotar uma visão de longo prazo e implementar políticas que promovam o bem-estar social e a justiça econômica. Ao alavancar suas riquezas naturais de forma sustentável, El Salvador tem a chance de criar um modelo de crescimento inclusivo, onde os benefícios econômicos da exploração de recursos são distribuídos de maneira justa entre todos os segmentos da população, incluindo as regiões mais carentes. Além disso, a resistência que El Salvador pode representar ao mundo está ligada não apenas ao seu esforço em se desvincular das influências externas, mas também à sua capacidade de construir alianças estratégicas que desafiem as dinâmicas de poder globais estabelecidas. Ao se aproximar de blocos como o BRICS e outras potências emergentes, El Salvador poderá moldar uma política externa mais independente, favorecendo o fortalecimento de suas próprias capacidades internas em vez de depender de modelos tradicionais dominados pelas potências ocidentais. Essa transformação não será uma tarefa fácil. O país terá de enfrentar questões complexas como a gestão de sua riqueza natural, os impactos ambientais da mineração e os possíveis riscos de desigualdade social com o acúmulo de recursos. No entanto, se El Salvador for capaz de transformar essas dificuldades em oportunidades, poderá se consolidar como um exemplo de resiliência para outros países que também enfrentam desafios semelhantes.
A história de El Salvador poderia se tornar um poderoso símbolo de que é possível romper com as estruturas tradicionais e criar um futuro mais próspero e independente, mesmo quando as condições globais parecem desfavoráveis. O caminho de transformação será longo, mas, ao manter o foco em sua própria sustentabilidade e no desenvolvimento equilibrado de suas capacidades econômicas e sociais, o país tem o potencial de redefinir sua posição no mundo e se estabelecer como uma referência em inovação, crescimento e diplomacia estratégica.